Boa tarde a todos. Às 13 horas e 34 minutos do dia 27 de outubro de 2021, declaro abertos os trabalhos da 39ª sessão semanal do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Fabiana Alessandri, Rita Leme e Fábio Nascimento. Também registramos a presença da presidente dessa casa, vereadora Gislene Cristiane Bueno, do nosso colega líder do prefeito na Câmara, vereador Marcolino. Também registramos a presença do vereador Tião do Fórum, do secretário municipal de Finanças, Luciano, do Mauro Garcia, também representando aqui o executivo na prefeitura, da assessora do vereador Juninho Boi, da assessoria da nossa comissão, senhoras e senhores que estão também nos acompanhando em rede social. Deliberação de atas de sessões anteriores. Está em discussão a ata da 38ª sessão semanal desta comissão, realizada em 20 de outubro de 2021. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Audiência pública. Realização da 12ª audiência pública para debates com a população sobre o projeto de lei número 63 de 2021 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022 em R$ 652.819.728 de receitas líquidas e da outras providências. Gostaria também de agradecer e registrar a presença da diretora financeira desta casa, do Legislativo, Valdênia. Bom, nós vamos, então, à participação da segunda, audiência pública, que a gente está analisando a lei orçamentária, um dos projetos mais importantes apreciados pelo Legislativo. Agradecemos mais uma vez a presença do secretário. Eu gostaria de abrir a palavra. Nós tivemos já sanadas as nossas perguntas na primeira audiência. Eu vou perguntar para a Valdênia um parecer, se ela tem algum apontamento, mas assim que ela retornar. Eu vou abrir a palavra, então, para quem deseja, Marcolino, alguém aqui da comissão, senhores vereadores, fiquem à vontade. Tá. Bom, então, como a Valdênia retornou, Valdênia, a gente gostaria de saber a sua análise, o seu parecer aqui sobre a lei orçamentária anual para 2022, se você tem algum apontamento. Nós gostaríamos de ouvi-la como representante aí da diretoria financeira. Alô. Boa tarde a todos. Tá? Eu analisei a peça que foi encaminhada pelo Executivo. Vai ter que haver algumas alterações em função de redação. Acredito que, em termos no artigo de lei, que ele cita uma lei, um artigo de uma lei, não é aquele artigo. Então, são correções em termos de digitação que vai poder estar acontecendo. Tá? Quanto à peça orçamentária, ela foi disponibilizada para o Legislativo e está de acordo com tudo aquilo que as legislações prevê, não tendo problema nenhum, da parte de forma. Agora, quanto à parte de mérito, daí fica para vocês, vereadores. Mas vem atendendo todos os índices estabelecidos pela Constituição Federal, que seria saúde, educação, despesa com pessoal. Então, não acredito que não tenha problema todos nenhum os em termos de forma. Exatamente. Que são preconizados pela lei. Em termos percentuais de suplementação de dotação, 7,5%, aonde o Tribunal de Contas sempre recomenda que seja o índice da inflação, e que a inflação esse ano provavelmente também tem um percentual bem superior. Então, não vejo problema nenhum que maculasse a peça orçamentária que foi enviada pelo Legislativo, tá bem? Tá.
Obrigada, Valdênio. Alguém tem alguma pergunta? Vereador Marcolino. Acho que podia levar o microfone, né, para o vereador. Marcolino, se você e a Gi, fiquem à vontade, se quiserem também estar sentando aqui conosco, viu? Ele tem um quadro demonstrativo aqui de todas as secretarias da execução? Tem. Aqui não tem do ano passado. Não, mais para visualizar, mas aí... Boa tarde, presidente Fabiana, boa tarde, colegas vereadores que compõem a comissão, boa tarde, secretário Luciano, boa tarde, presidente, boa tarde, Valdênia, nossa diretora financeira, assessores, Mauro Garcia, da Prefeitura, nosso pessoal do Departamento Legislativo, nosso pessoal da comunicação. Eu quero primeiro pedir desculpas, na audiência passada não consegui vir, eu pude acompanhar um pouco pela rede social, e é óbvio que o orçamento, na minha opinião, acho que a opinião de todos, é o principal projeto que essa Câmara analisa, porque ele determina o que vai ser feito em relação aos aspectos financeiros e despesas do município. É a peça-chave, né? Onde, além do que a responsabilidade que existe entre a execução do próprio. Quero também cumprimentar novamente o secretário Luciano, dizendo inicialmente pela felicidade de saber que o acompanhamento e realização do orçamento 2021 vem sendo muito a contento, até porque nós não ouvimos reclamações e não temos constatações de atraso de salário, atraso de pagamento de fornecedores, os pagamentos dos precatórios estão zerados no ano 2021. Então, são questões técnicas que poucas pessoas sabem. Eu queria deixar gravado essa importante informação que serve para a comunidade, né? Serve dizendo que a Prefeitura tem uma austeridade financeira muito importante, tem uma austeridade necessária, fazendo a sua obrigação de realizar os pagamentos em dia. E eu sempre digo que hoje a maior empregadora de Bragança e região é a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, e ela reflete de uma forma importantíssima no nosso mercado local, na nossa economia local, quando o patrão coloca em dia os pagamentos, porque isso reverte-se no nosso comércio, nossa prestação de serviço. O Vale Alimentação, valores muito importantes para a área alimentícia, né? Mais de 2 milhões de reais, eu calculo, por mês que são lançados no comércio, e nunca atrasou também. Nós já tivemos episódios do passado, as grandes dificuldades. O índice de responsabilidade fiscal entre a despesa e receita da folha de pagamento, em que pese não haver nenhum aumento, né, no ano passado, face ao projeto federal que impede qualquer tipo de aumento ou reajuste, mas os índices nunca atingidos, 36 e pouco, eu imagino, hoje, em relação à receita e despesa.
Isso também é um fato muito importante, porque nós, no ano que vem, nós trabalharemos no projeto de reajuste dos servidores municipais. E eu tenho certeza que nessa peça orçamentária, ela já vem preparando esse caminho para esses 2 anos que ficaram no vácuo em relação ao reajuste, tanto dos servidores quanto da própria Câmara Municipal. Isso não é só Bragança, isso é o Brasil todo, em função dessa legislação. O governo federal sinaliza dar um calote nos precatórios. Eu tenho certeza que Bragança Paulista não precisará fazer isso, porque também tem esse orçamento razoável e terá todo o apoio dessa Câmara no sentido de manter essas questões em dia. Então, como eu já pedi desculpas na audiência passada, eu vou estudar com o Departamento Financeiro e solicitaria da nossa assessoria as diferenças entre o ano passado, 2021 para 2022, nas variações das secretarias. Se existe alguma particularidade, alguma diferença, de repente o próprio secretário Santos pode tirar alguns exemplos para nós assim de algumas secretarias onde houve uma diminuição, porque sempre no debate vai existir. Por que aumentou, por que subiu, e subiu por quê, o que está inserido nessas secretarias. Mas eu já pergunto ao Luciano, de que forma esse orçamento foi feito. Eu queria que ele faça um pouquinho das audiências públicas que foram realizadas, da contribuição dos conselhos municipais ao projeto que está aqui, se houve uma participação efetiva dos conselhos, já eliminando muitas perguntas e questionamentos que nós teremos no debate do projeto. Por mais que ele não possa ser emendado de forma financeira, nesses aspectos, mas nos aspectos da discussão, nos aspectos materiais, nós temos que ter essa noção de como foi formado. Então, a primeira pergunta é, como é que ele foi construído? Né? Eu tenho certeza que o secretário Luciano poderá nos orientar um pouquinho mais. Uma boa tarde, presidente Fabiana, boa tarde. Vereadora Rita, vereador Fábio Nascimento, vereador Marcolino, obrigado pelas perguntas. Presidente Gi, também, muito boa tarde a todos aqui presentes e quem está nos acompanhando também via internet. O projeto de lei do orçamento 2022, ele procurou, né, atender todas as demandas que nós temos em termos de legislação. Então, começa pela própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada anteriormente, né, para 2022, foi a base para que nós elaborássemos essa peça orçamentária que foi protocolada. Tivemos 6 audiências públicas, no qual 4 delas foram temáticas, né? Nós fizemos audiência pública específica para a educação, uma audiência pública para a assistência social e outra para a saúde. E tivemos também, esse ano, uma novidade, a audiência pública da Secretaria de Cultura e Turismo, no qual os conselhos puderam também participar e dar suas opiniões para que a peça orçamentária ficasse dentro daquilo que todos, né, que participam daquelas áreas fossem contempladas as ações, os programas que nós estamos em execução. O atendimento pleno do plano de governo do excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Jesus Chedid, vice-prefeito Maurício Sodré. O principal foco da peça orçamentária foi atender esse plano de governo, né, que é o plano que foi aprovado nas urnas no ano de 2020 e que vem sendo executado, então, por toda a nossa equipe de secretários municipais, sob o comando do prefeito Jesus. Grande parte dos recursos que foram previstos, vereador Marcolino, como sua pergunta, né, os tributos municipais estão dentro daquilo que realmente nós tínhamos como previsão para lançamento de forma real, já descontando, inclusive, a inflação, até o momento da elaboração da peça orçamentária. Então, a margem que nós fizemos para manuseio do recurso, né, por meio de decreto, em 7,5%, se encontra abaixo, hoje, da inflação, que se encontra em 10 inteiros e 25 décimos percentuais. Com isso, nós atendemos também esse quesito do Tribunal de Contas. Atendemos os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como da transparência, né? Conforme eu falei, foram 6 audiências e mais 2 aqui pela Câmara Municipal, sendo essa aqui a segunda, né? Na segunda-feira nós tivemos uma e uma hoje, para poder esclarecer dúvidas.
Os documentos, eles permanecem válidos da última audiência pública que foi feita em setembro, né, quando nós fizemos a audiência geral aqui na Câmara Municipal, no qual nós enviamos todos os materiais, o vereador Marcolino, e foram compartilhados com os vereadores, né, justamente para conhecimento e depois discussão entre todos nessas comissões que a Câmara disponibiliza, né. Então, agradecendo também o convite, Fabiana, quando nós recebemos um convite da Comissão de Finanças, né, nós atendemos prontamente, seja com um representante, né, ou eu procuro estar atendendo também da melhor maneira possível, trazendo as informações. Para o tributo IPTU, nós fizemos a previsão com base no lançamento, né, das residências existentes no município, já descontando o percentual de inflação do período, né, e com isso nós temos uma previsão real daquilo que vá e possa ser concretizado no ano de 2022. Também descontando os benefícios fiscais que se encontram no anexo 7 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde que nós temos incentivos fiscais para que empresas venham se instalar no município, né, incentivos aí do ITBI, do ISS, do IPTU, taxas, né, e também uma parcela do ICMS, que foi colocada na Lei 887 de 2019. Todos os benefícios fiscais se encontram dentro do anexo 7 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com isso atendendo também essa questão. E, para 2022, nós tivemos um novo aumento do índice de participação dos municípios, no qual vai trazer mais recursos, né, para a cidade em termos de ICMS. ICMS esse que é pago o mesmo montante pelas empresas ao governo do Estado. Bragança Paulista aumentou a sua fatia, né, no bolo do Estado. Com isso, nós não precisaremos onerar ainda mais o contribuinte, com toda a sua carga tributária, para que o recurso seja repassado a mais para a cidade, né? Então, esse recurso vindo a mais, vereadora Fabiana, representa mais recursos para a educação, por conta dos 25% obrigatórios, mais recursos para a saúde, por conta também dos 15% obrigatórios, que estão também atendidos, né, na margem da despesa, tanto da educação quanto da saúde. Previsão dos recursos do Fundeb e outros recursos vinculados também se encontram dentro da peça orçamentária, inclusive as emendas que nós temos previstas aí, que o deputado Edmir Chedid, estadual, tem buscado junto ao governo do próprio Estado mesmo, né, e também do governo federal. Nós aumentamos o recurso para o auxílio-desemprego e qualificação profissional, que é um projeto do prefeito Jesus, que está em execução. Estamos fazendo os pagamentos, as pessoas estão trabalhando, estão se qualificando. Então, nós aumentamos esse valor na Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social. Aumentamos os recursos para investimento, porque, como o vereador Marcolino disse, a Prefeitura não atrasa salários, né, não atrasou desde 2017, quando nós assumimos. Temos a folha de pagamento reservada até o final do ano, até dezembro, já passando para janeiro, o vereador Marcolino a reserva. E o 13º também, nós fizemos adiantamento já do 13º para o funcionário que quis esse adiantamento, e agora nós temos também a parcela reservada para o final do ano. Todos os encargos, todos os parcelamentos, as dívidas, têm recurso programado já até o final do ano. Então, nós temos um fluxo de caixa que o recurso que está entrando nesse momento, ele passa a ser um excesso de arrecadação. Com o excesso de arrecadação, nós temos a possibilidade de novos investimentos na cidade, que vem acontecendo. Temos a possibilidade de novos projetos, que também estão sendo implantados via secretarias municipais. Nós tivemos agora a publicação, né, Bragança Paulista é a 25ª cidade no estado de São Paulo com melhor gestão fiscal, né, e a nível federal nós estamos em 240 de 5.545 municípios. Então, demonstra, né, coroa o trabalho do prefeito Jesus e de todos os secretários municipais, com a ajuda do deputado Edmir Chedid, do vice-prefeito Maurício Sodré, que está sempre fiscalizando as obras e fiscalizando as secretarias também. Com relação à educação, eu pedi para que o Sérgio, né, o professor Sérgio, estivesse aqui, para ele dar uma palavrinha sobre a questão da educação. Eu vou passar para ele a palavra, depois eu retorno aqui para continuar respondendo as questões do vereador Marcolino.
Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Agradeço, Luciano, pela oportunidade, né, de apresentar um pouquinho sobre a educação. Agradeço a presença de todos. Com relação à educação, conforme o Luciano estava falando, com essa previsão, né, com essa fatia a mais que nós teremos na arrecadação, nós também já prevemos essa arrecadação já com uma alta, né, para o ano que vem, considerando também a arrecadação deste ano, né, que já está maior, como o Luciano já explicou. Então, nós pudemos aí garantir, no caso também de reajustes salariais para funcionários, né, a questão do Fundeb e mesmo os recursos próprios, merenda escolar, né, dotação suficiente também para a nova licitação que está ocorrendo, para que possa suportar essa despesa, que hoje, com aulas funcionando regularmente, seria em torno de 17 milhões. Né? Para o ano que vem, nós estamos deixando 17 milhões e meio para merenda escolar, alimentação escolar, aliás, transporte escolar também, né, com a dotação já alocada na lei orçamentária anual, e também os recursos para, além da valorização dos profissionais, transporte escolar, merenda escolar, para todas as outras ações da Secretaria, com contratação de serviços de terceiros, né, com os projetos que a Secretaria está desenvolvendo com a educação digital, inclusive atendendo aos requisitos da nova Base Nacional Comum Curricular, dentre outras ações, né, projeto de educação integral, também tem um orçamento, uma dotação específica para o integral que nós não tínhamos antes, então nós criamos, porque a gente está ampliando as escolas de educação integral, que agora são 4, a partir do ano que vem serão 10, serão mais 6. Então, isso também já está contemplado na lei orçamentária anual para as escolas de ensino fundamental especificamente, né? Sem contar as de creche, que já muitas, nós temos por volta de 11 escolas de creche que já funcionam em período integral. Também, escolas de creche novas que vão ser inauguradas, né? Também já está contemplado os recursos para as parcerias com o terceiro setor, de organizações sociais que vão gerir essas creches. Tá? Então, inclusive os conselhos participaram, né? O Marcolino estava falando dos conselhos municipais, os conselhos da educação, Conselho Municipal da Educação, Conselho do Fundeb, Conselho da Alimentação Escolar, participaram da audiência e a ata foi inclusive assinada pelo presidente de cada conselho. Então, eles tiveram participação, não só o presidente, mas outros membros também, tá, das audiências, e aprovaram o orçamento para 2022. Foi até uma indicação do próprio vereador Marcolino, né, essa questão das atas dos conselhos, e nós fizemos a reunião com todos os conselhos, saúde, educação, assistência social, né, então nós mandamos junto aqui todas as atas para que fosse confirmado também pelos conselhos que fiscalizam o orçamento municipal. E, com isso, a gente pudesse atender todos os requisitos, né, da cidade, em termos de opinião de uma peça democrática, como é a lei orçamentária. Como o professor Sérgio comentou... Senhor secretário. Claro. Até, inclusive, né, só para esclarecer para o Marcolino que o André representava o conselho, né, ele esteve aqui na audiência passada também. Exatamente. Falando sobre a aprovação do orçamento. Isso. O André, presidente do Contur, né, esteve aqui e ele pôde trazer para a gente, né, a fala do conselho, ele pôde expressar, né, aquilo que anteriormente não era feito. Né, então, a gente conseguiu incluir agora, para que todo ano, Fabiana, a gente mande também as atas dos conselhos, né, para que passe as peças orçamentárias para cada um deles, para que eles deem a sua opinião, acrescentem ali ações, né, junto com a secretaria, claro, a secretaria municipal, a secretária, o secretário, eles que fazem a avaliação se é possível incluir um programa ou uma ação dentro do orçamento após a aprovação do prefeito Jesus também. O orçamento da Câmara Municipal está previsto em 19 milhões, está contemplado também nesses 562 milhões. Né? O orçamento do ano passado, que é esse ano, né, foi aprovado em 2020, mas que vale para 2021, estava em 546 milhões. Nós tivemos realmente um aumento de arrecadação gradativo. Lembro que 2016 para 2017 era 432 milhões,
né, e hoje nós estamos em 652 milhões. Grande parte desse recurso, como eu disse, é por conta dos aumentos, né, pelo 5º ano do índice de participação dos municípios, e também dos recursos trazidos pelo deputado Edmir Chedid em relação a recursos federais para investimentos, né, que a cada ano consegue vir mais recursos para investimento, o que faz com que o fluxo de caixa do recurso próprio ele seja reservado para o custeio da máquina pública municipal. A folha de pagamento, principalmente, né, os encargos sociais, as dívidas, como foi mencionado. Né. Então, a peça, a vereadora Fabiana, procurou atender tudo aquilo que foi dito em audiências públicas, participação de vários vereadores, participação da comunidade, né, e aquilo que nós recebemos por e-mail. Então, é uma peça que está condizente com a legalidade e fico à disposição caso tenha mais alguma dúvida em relação à LOA 2022. Bom, senhora presidente, eu confirmo aqui que já verifiquei no projeto as atas dos principais conselhos, bem colocado por quem me antecedeu, e essa sugestão, presidente, é nada mais do que deixar mais transparente essa discussão do orçamento. Porque, às vezes, nós perdemos muito tempo discutindo uma peça tão técnica, porque imagine que a vida da prefeitura começasse hoje e você elencasse os valores por cada secretaria das receitas e despesas, e depois o executivo ele vai dando encaminhamento e vai alimentando a cada ano esse sistema, esses valores. Então, é impossível você questionar uma atitude que colocada assim no orçamento, porque o próprio executivo que vai administrar esse orçamento e sabe muito bem como ele vai gerir isso, aonde que ele vai investir, aonde ele tem uma maior arrecadação, aonde ele não vai precisar investir, com a secretaria que no ano passado, por exemplo, ele já despendeu um recurso que não precisa, né? E, acima de tudo, dar voz aos conselhos, né? Eu acho que os conselhos são peças fundamentais, existem muitas reclamações que os conselhos não participam, né? E eu faço questão, isso foi até uma declaração minha em tribuna, de que eu vou cobrar, sim, uma posição dos conselhos para que amanhã não se cobre uma coisa diferente da Câmara Municipal. Porque já que existe toda uma legislação que se permite e obriga que seja discutida uma peça que vem à Câmara para que ela faça uma análise final mais técnica, mas, ao mesmo tempo, sabendo que está contemplado lá os interesses de cada pasta. Porque o próprio secretário ele tem esse conselho como um suporte. E esse suporte ele tem que ser favorável, não negativo. Ele tem que ser um suporte de dizer, esta é a nossa proposta, vocês concordam que querem mudar antes de chegar aqui? Então, eu fico muito feliz, Luciano. Não é só a minha sugestão, acho que essa é uma sugestão da casa como um todo, que a coisa venha assim, bem diluída, bem discutida, e dividir responsabilidades, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque o orçamento não vai ser só da Câmara, não só da Prefeitura. O orçamento é da cidade. Há tempos atrás, a vereadora Fabiana lembra, a gente fazia audiências públicas nos bairros, né? A gente ouvia mais a população. Infelizmente, a participação foi cada vez diminuindo e o custo não compensava. Mas os conselhos vieram suprir isso. Sim. E o que eu digo, cada conselho tem sua competência porque está dentro da sua área e está vendo de perto o que pode, o que não pode. Essas dúvidas, principalmente, posso pôr recurso nisso, posso tirar esse recurso daqui para a construção, eu posso para investimento que eu posso. E eu já percebi aqui que o secretário Luciano, ele participou de todas essas audiências, dando esse suporte, né? O que se pode fazer, o que se não pode fazer. Então, eu me contento, a princípio, pelas explicações. É óbvio que agora a sua comissão, principalmente, que é o que tem mais responsabilidade até em relação à análise financeira, mas tem o nosso departamento financeiro aí à disposição sempre, né, para ajudar e assessorar. As dúvidas em relação à redação, nós trataremos com o relator, Natanael Ananias, que possivelmente podem ser tratadas na redação final e não especificamente com emendas, mas isso será analisado, porque eu prefiro, às vezes, até resolver já o problema, já conserto o que precisa e sai do jeito que a Câmara votou o projeto. Então, fui longo, mas me encontro satisfeito. Eu agradeço ao secretário Luciano, a Marta, que está aqui também, quero também registrar aqui meus cumprimentos à chefe de divisão da Receita da Prefeitura, pelo trabalho que vem realizando lá. Estenda também a todos do departamento financeiro, porque nós todos sabemos, e quem tem experiência executiva sabe da importância que é o setor de finanças da Prefeitura, né? Tanto jurídico, finanças, a saúde no atendimento, mas
o corpo ali, eu acho que é o coração que bomba, é finanças, o jurídico e o gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos, vereador Marcolino, a sua participação, sempre contribuindo com os projetos importantes através dos seus questionamentos. Quero registrar a presença também do vereador Marco Leitão, que pertence a essa comissão. Agradecer ao professor Sérgio, também conosco, e registrar a presença da Marta, como o Marcolino já disse, Marta Marzagão também, nessa segunda audiência. Obrigada. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Fábio, Rita, presidente, quer usar a palavra? Bom, eu vou agradecer, então, Luciano, a sua presença, de toda a sua equipe aqui hoje mais uma vez. A gente já conversou na sessão passada, né, o quanto essa peça orçamentária está bastante arrojada em relação aos anos anteriores, e a gente vota com muita tranquilidade, com muita calma, porque, né, conversando, tendo todas as explicações, tendo esse respaldo da nossa assessoria aqui financeira, com a participação, como o Marcolino falou, dos conselhos, né, dos conselhos, então, a gente fica bastante respaldado, a gente fica bastante tranquilo nesse sentido mesmo, para estar analisando uma peça que é, né, um projeto que é o mais importante que essa casa aprecia, né, e que realmente o prefeito tem melhorado o nosso orçamento através do seu trabalho, né? A gente tem visto aí a cada ano, e através do trabalho de toda a equipe, né? Parabéns a vocês. Eu acho que você já comentou aqui a respeito de tudo, né? Que está procurando atender todas as demandas em termos de legislação. Vocês analisaram muito bem a LDO, as audiências públicas, principalmente agora com essa inovação da audiência da Secretaria de Cultura e Turismo, audiências temáticas também, está atendendo o plano de governo do prefeito, fez toda essa explanação para a gente a respeito dos tributos municipais, atendeu a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu vejo aqui que está sendo um grande trabalho, como já aconteceu nos anos anteriores, né? Vocês aumentaram aí os recursos para o auxílio-desemprego, a gente tinha comentado isso na sessão passada também, qualificação profissional das SEMADs, a importância do recurso do índice de participação do município, né, que tem aumentado aí a cada ano, das emendas, importante também a gente salientar aqui dos recursos captados pelo deputado Edmir, né, isso também contribui muito com o orçamento. Enfim, obrigada ao Sérgio pela explicação a respeito da educação. Todos os programas aí continuam sendo contemplados, né? Isso até mais ainda. Eu agradeço mesmo, nós vamos estar analisando mais uma vez aqui. Não tenho mais dúvidas. Obrigada por ter vindo mais uma vez na comissão. Muito obrigado, vereadora Fabiana. A senhora descreveu muito bem, né, a peça arrojada e com inovação, né? São as duas coisas que o nosso prefeito né? Ele é arrojado e também é inovador. E ele pede para nós, no seu auge, né, de 83 anos, a inovação para todos os secretários, para a gente estudar, correr atrás das legislações, das normas atualizadas e trazer para dentro de uma peça como essa, tão importante para execução no próximo exercício. Ficaremos sempre à disposição, é sempre um prazer estar aqui na Câmara atendendo a comissão, atendendo os vereadores, e quero deixar os meus agradecimentos também ao nosso assessor parlamentar, Mauro Garcia, que faz essa ponte, Prefeitura e Câmara, secretários, né, muito bem, e tem feito um grande trabalho esse ano conosco, veio para somar na nossa equipe. Agradecer a Marta, aqui representando nossos funcionários, né, da Secretaria Municipal de Finanças, e o Sérgio por ter atendido também dos nossos pedidos, que é ele estar aqui para falar um pouco da educação. Deixo meus agradecimentos em nome do prefeito Jesus, do vice-prefeito Amaury Sodré, também a presidente Gi, né, que está sempre nos atendendo muito bem, e a todos os vereadores aqui presentes, né, que fizeram suas perguntas, esclareceram suas dúvidas, e que nós estaremos sempre à disposição de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Leve um abraço, né, ao prefeito dessa comissão e, mais uma vez, os cumprimentos dessa comissão a todos vocês que trabalharam nessa peça orçamentária.
Dando continuidade à Comissão de Finanças, passamos então para a análise de matérias em trâmite. Em regime especial, com prazo do relator até 21 de outubro de 2021 e da comissão até 5 de novembro de 2021. Projeto de lei número 63 de 2021, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa. A vereadora Rita já vai dar o parecer dela, o voto, né? Para a gente votar aqui. Que estima a receita e fixa a despesa por exercício financeiro de 2022 em R$ 652.819.728 de receitas líquidas e da outras providências. Relatora designada foi a vereadora Rita Leme. Com a palavra, a vereadora Rita. Sim. Inicialmente, é importante destacar que o orçamento é o meio pelo qual se realiza o que foi planejado, ações que visam atingir os objetivos e metas dentro de um exercício financeiro. Em cumprimento ao estabelecido no 3º do artigo 12 da Lei Complementar 101, que impõe normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e 3º do artigo 12 da Lei 4.788/21, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, o Executivo encaminhou à Casa, no dia 30 de agosto, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2022, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo, a fim de viabilizar a análise da proposta orçamentária por parte do Executivo. De posse do material, pudemos observar que o orçamento do município de Bragança Paulista para o exercício de 2022 foi fixado em R$ 652.819.728, o que representa um aumento de 19,37% em relação ao exercício anterior. Além disso, a peça orçamentária autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares às dotações aprovadas nesta lei, até o limite de 7,5%, em absoluta consonância com as prescrições constitucionais e nos moldes da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Observamos ainda que a estimativa das receitas e das despesas foi apresentada de forma padronizada, com definição das fontes de receita e o detalhamento das despesas por órgão do governo, função, programas, subprogramas, projetos e atividades, contemplando as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Aqui tem o quadro, que não precisa. Importante destacar que a peça orçamentária cumpre o que preconiza a legislação no que diz respeito às aplicações em saúde, mínimo de 15% da receita corrente líquida, e educação, mínima de 25% da receita corrente líquida, com investimentos nestas duas áreas que chegam a 23,35% e 25,01%, respectivamente. As despesas com o pessoal, que correspondem a 35,84%, também estão abaixo dos limites prudenciais. Observamos ainda que a proposta orçamentária está de acordo com os conteúdos exigidos pelo artigo 165 da Constituição Federal, pela Lei Federal 4.320/64, e também com os conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 e demais portarias interministeriais. Então, concluo pela aprovação. Quero cumprimentá-la pelo
pelo relatório. Vereadora Rita, acho que está bem completo. E continua em discussão o relatório. Já foi bem discutido. Fábio, você quer usar a palavra? Boa tarde. Quero cumprimentar a presidenta Fabiana dessa Comissão de Finanças, qual sempre tenho falado que, com muita sabedoria, tem conduzido essa comissão. Cumprimentar a Rita, os demais vereadores que fazem parte dessa comissão, nossa presidenta Gi, também a qual tem conduzido essa Casa Legislativa com muita competência, ao secretário Luciano, ao Mauro, o vereador Marcolino, que sempre tem aí nos respaldado com seu conhecimento técnico, a Marta, o Sérgio, assessor, a todos que estão aqui, agradecer pela presença. Eu falei com o secretário Luciano ali à parte, o presidente, ele falou que podia fazer as perguntas aqui, não sei se fugir do contexto, aí você fala, foge do contexto, está fugindo do contexto, depois eu respondo particular. Sobre o orçamento, porque o senhor vai votar agora. Sim, sim. Não, é umas dúvidas só que eu tenho, né? Aí se estiver fugindo, presidente, a senhora fala. Não, fique à vontade. Quando fala-se sobre o incentivo das empresas, que está se fazendo na nossa cidade, o senhor sabe que as empresas, muitas delas vão ali para Extremas, para outras cidades, né? Esse incentivo que está sendo dado para essas empresas é só por questão de conhecimento só. Ela está se equiparando essa demanda para que enche os olhos dos empresários para que venha para a Bragança Paulista, secretário? Essa legislação, vereador Fábio Nascimento, obrigado pela pergunta, ela atende às normativas direcionadas ao desenvolvimento econômico, né? E todo o recurso que está sendo destinado no anexo 7 da LDO faz parte dessa lei. Ela procurou ser uma lei arrojada, feita em 2019, já atualizada, né, e traz os seus percentuais de incentivos fiscais. O que muda de um estado para o outro é a questão de alíquotas de ICMS, por exemplo, né? Aqui nós temos uma alíquota, Minas Gerais tem um outro tipo de legislação. Então, existem formas que devem ser atendidas, né, para efeito de legalidade, e nós, na nossa legislação, atende exatamente isso. Então, nós trouxemos para dentro dessa lei de desenvolvimento econômico uma lei arrojada, uma lei moderna, né, que traz os incentivos fiscais que são possíveis dentro do nosso Estado de São Paulo, dentro dos limites estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, no qual, a cada incentivo, nós elaboramos um impacto orçamentário financeiro, né, para que isso seja atendido. Então, a legislação nossa, ela procurou atender todos esses quesitos. Sim, obrigado. Sobre algumas cidades que estão, Marcolino, novo vereador, já estão aderindo sobre a idade de 60 anos, não está pagando o ônibus, né, as pessoas que têm a idade de 60 anos. O senhor acha que isso afetaria muito no orçamento, se caso houvesse a possibilidade de um estudo para que as pessoas de 60 anos não pagassem, porque é no 65, né, vereador? Eu acredito que, assim, havendo uma possibilidade ou uma demanda para estudos, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, gestora do contrato da concessão do transporte público na cidade, vai elaborar um estudo técnico embasado e que vai comprovar se isso vai afetar drasticamente o orçamento da empresa, né, e também da prefeitura. Mas não há esse estudo ainda, né? Não está... Não. Que tenha meu conhecimento, não chegou a nós ainda essa questão. Um exemplo, nós temos ainda espaço, tempo hábil, para um exemplo, que nem a gente queríamos fazer a Marcha para Jesus. Estou dando só um exemplo, que é uma das bandeiras que a gente levanta na bancada cristã. Esse orçamento tem que ser alinhado com o executivo, ou eu não sei se a nova vereadora Pocaia já conversou lá sobre esse orçamento para o próximo ano? Todo tipo de evento que vai acontecer na cidade, né, tem que ser alinhado diretamente com a secretaria, que é a gestora ali do evento. Então, se ela fez o alinhamento com a secretária específica, com certeza já está composto dentro do orçamento. Você já pede para o Mauro, está aqui, ó. Caso ela não tenha feito ainda o alinhamento, né, isso possa ser contemplado de alguma outra forma.
Ô, Mauro, se puder nos ajudar nesse sentido, sobre a Som. Marcha para Posso Jesus. só completar também? E tem que estar previsto numa legislação específica até o próprio evento. A gente... Tem que existir o calendário anual, tem que existir uma previsão legal para que a prefeitura... Essa está no Essa calendário. para a prefeitura possa primeiro tá. iniciar se é oportuno ou não a questão do investimento. Segundo, verificar quais são os investimentos. Porque existem coisas que dependem... Por exemplo, carnaval. Vai fazer o carnaval? O valor pode estar estipulado, mas tem que contratar bandas, tem que contratar arquibancada. Então, existe um valor mínimo necessário para que se faça licitações. Então, e o retorno também à sociedade. A prefeitura deve responder a isso. Então, é uma questão que está generalizada dentro do orçamento, a questão dos eventos. Agora, se a prefeitura vai encampar ou não depende do secretário Luciano, e sim da chefia de gabinete, da própria intenção da prefeitura, em se organizar de que forma esse evento. Obrigado. Sobre a questão da... Eu posso aproveitar? É um assunto que eu adoro, né? A tributação. Pode sim, claro. Sobre essa questão dessa briga fiscal, o próprio governo federal já está tentando votar uma PEC que vai determinar que todos os estados tenham a mesma alíquota. Hoje, o estado de São Paulo é 18%, o estado de Minas é 12%. Nós sofremos muito porque nós estamos no limite de estado. Então, existe uma concorrência. O estado de Minas ele teve um outro aspecto em relação a São Paulo, não Bragança, no desenvolvimento econômico, das industrializações. Principalmente quando veio a duplicação da Fernão Dias. Eu era vereador na época, eu me lembro muito bem. O governo do estado de São Paulo ele não se preocupou com os limítrofes, com as divisas, qual os benefícios, na minha opinião, na época. Mas o governo de Minas não, ele preparou todo o trecho da Fernão Dias duplicada com distritos industriais. E uma forma diferente, não foi doado, é vendido esses terrenos. Questões ambientais também. Questões ambientais. Minas não tem um corpo sindicalista tão forte como o estado de São Paulo. Não existe um piso salarial determinado igual ao estado de São Paulo. Então, são diferenças que acontecem no estado de Minas que impactam em nós aqui. Agora, como eu disse, na questão do emprego, se você olhar hoje Bragança Paulista, a geração de emprego, eu estive no pátio, não tinha nenhum postulante à vaga de emprego numa quarta-feira, 2h da tarde, com 500 vagas estampadas. Né? Se você abre aí a rede social, principalmente Feira do Rolo, você vê muita gente oferecendo vagas e as pessoas não procuram. Então, é uma discussão, vereador, que eu sempre debato. Bragança, ela está em primeiro lugar na região na repasse do ICMS, que é esse índice de participação dos municípios. O Luciano publicou na rede social da prefeitura toda essa participação do município. Então, Bragança ela é muito forte também nessa relação. Ela ganhou de Itatiba, ela ganhou de Atibaia. Então, eu acho que está na hora da gente, em vez de, não estou falando do senhor, falar de extrema, falar de Bragança. Bragança tem uma força política, uma força administrativa, uma força econômica muito importante. Senão, não estaríamos com esses números aí. Né? O chamariz para as indústrias extremas, o senhor pode observar, são salários muito baixos, em que a pessoa perde metade do dia só para o transporte. Enquanto que Bragança oferece, sim, vagas. E sobre essa questão dos subsídios às novas instalações de indústrias, foi aberto o edital com 16 excelentes terrenos em Bragança Paulista que foram disponibilizados pelo Executivo, foram regularizados e foi feito um chamamento público, porque antes se doava pura e simplesmente o terreno para uma indústria, através de uma lei municipal, mas nem existia a matrícula. Haja exemplo que nós estamos fazendo agora, que é regularizando a situação de muitas empresas há mais de 10, 15 anos que receberam uma lei, uma cessão de posse, mas não tinha escritura. E hoje não, é um chamamento público aberto a todos os interessados. Acho que 26 empresas se ofereceram, 26 indústrias se ofereceram para essa finalidade, estão sendo analisados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essas 26, para ver quais são as 16 melhores propostas para elas se instalarem. Terão, sim, um benefício do IPTU, consta no anexo 7 do orçamento, o benefício do IPTU, o benefício do ITBI e até um retorno da repasse do ICMS pré-calculado no sistema. ISS, taxas, licenciamentos, por conta da responsabilidade da prefeitura. E então, sem contar, vereador, desculpa, também que vale para empresas que já estão instaladas no município e queiram ampliar suas atividades. Né? Todas essas empresas também podem requerer o benefício, né, se aumentar da sua área
de desenvolvimento da própria empresa, da área específica da empresa, né, e contratação de funcionários e uma série de outras questões também. Então, já contempla também as empresas que já estão instaladas no município, né, além daquelas novas que têm a possibilidade, como o vereador Marcolino falou, por meio desses chamamentos públicos que são feitos para as áreas que estão disponíveis na cidade. E eu imagino, numa conta assim, bem pessimista, essas 16 empresas são mais de 1.000 vagas em Bragança que vão ser abertas. Mais de 1.000 vagas. Ou seja, haverá sim uma demanda. O que eu fico muito triste é que, às vezes, a pessoa ela procura o vereador na questão do terreno, mas ela não vê que existe uma transparência por conta da prefeitura. Eu estou chamando você aqui para você vir se habilitar. Você tem que estar com a certidão negativa em dia, você tem que fazer uma proposta à prefeitura, o que você vai gerar de emprego, de impostos, ou não o retorno à questão de poluição, qual que é o retorno para a comunidade, porque o terreno está à disposição. Então, ele cumprindo aquelas regras, ele passa por um crivo de uma comissão e pode receber um terreno e tem que corresponder a essa atitude. Então, o que nós precisamos cada vez mais é divulgar essa ação, porque dizer às vezes que não tem emprego, o emprego existe. O que está faltando é divulgação e interesse, porque nós vamos ter boas novidades, pelo que eu vi ao rol das empresas, mas como depende de uma seleção, vereador, se Deus quiser, até final do ano agora, a tendência é eles resumirem isso, e nós vamos poder anunciar aí 16 novas indústrias, tanto de Bragança, mas novas instaladas, e gerando renda e emprego aqui na nossa cidade. Obrigado, vereador Marcolino, secretário Luciano, sobre essa resposta. Eu tenho mais duas últimas, rápidas, presidenta. Eu não vi na audiência passada, por isso que até estou perguntando aqui sobre o reajuste dos funcionários públicos. Haverá o ano que vem o reajuste, ou nem que seja em termos de ou salário, ou vale alimentação, ou alguma coisa em sentido a convênio médico, só para me estar atualizado, secretário? Tá, a Lei Complementar 173 de 2020, ela suspendeu qualquer tipo de vantagem, né, em cima da folha de pagamento. Nós já temos estudos feito com recursos humanos, feito com finanças, que estão em análise do prefeito, né, para que a gente chegue no ano que vem, né, se não tiver nenhuma outra norma específica a cumprir, que a gente possa conceder o reajuste para os servidores. Certo. E sobre o auxílio emprego, o senhor falou que houve um reajuste, não é isso? Ou vai haver um reajuste, não é isso? Não, nós aumentamos o orçamento para poder honrar com com as 1.500 vagas que o programa tem, né? São 1.500 vagas. Essas 1.500 pessoas recebem R$1.000 cada pessoa que se inscreve e seja aprovada no programa, inicie suas atividades, preste o serviço, um mês depois ela está recebendo o valor de R$1.000, além da cesta básica, vale transporte, né, e o benefício também do conhecimento, que é a qualificação profissional. Ou seja, ela tem uma possibilidade, um programa que está vigorando, está dentro dos 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, né, isso é o que a lei municipal específica menciona. Foi aprovada aqui pelos vereadores também essa lei municipal, né, uma legislação muito importante num momento de pandemia, onde a questão do emprego estava baixo realmente, muitas empresas fecharam. Agora a gente vê que as empresas estão numa retomada muito grande, buscando sobreviver, né, dentro do mercado. Um PIB do Estado que no primeiro semestre representou 7% de aumento, né, em relação ao semestre anterior. Então, a gente percebe que a retomada está vindo de uma forma gradativa, né? Ela não é uma coisa que vem impactando de um mês para o outro, né, positivamente, mas ela vem impactando positivamente conforme o seu grau de crescimento. Então, conforme as empresas se instalam no próprio Estado, né, elas recolhem, por exemplo, o ICMS. Quanto maior o bolo do ICMS do Estado, maior é o recurso dos municípios. 50% de todo esse recurso vai para o governo federal, 25% fica para o Estado e 25% é rateado entre 645 municípios. Né? Então, nós estamos dentre esses municípios, graças ao trabalho, né, às demandas que o prefeito Jesus nos coloca, nós conseguimos aumentar esse índice e, como o vereador Marcolino disse, né, aqui na região,
Bragança passa a ser o primeiro dos 19 municípios que a gente faz o comparativo, né, em termos de arrecadação do ICMS para 2022. Não atingiu ainda, né, não atingiram ainda todas as vagas de 1.500 pessoas, né, mas se encontra em aberto, né, todas essas vagas para que as pessoas possam aderir por meio de um edital de chamamento também, que a SEMADES está em processamento. Quero agradecer, viu, secretário, pela oportunidade de estar perguntando. O Marcolini que esclareceu aí tudo. E terminar minhas falas também, né, agradecendo ao prefeito, o doutor Jesus Chedid, que tem, com grande capacidade, aí, tem coordenado toda a equipe aí de secretários aí, e o nosso deputado Edmir Chedid também. Parabéns, Fábio, pelas perguntas, obrigado pelas questões, né, engrandecendo a audiência. Continua em discussão o projeto de lei 63 de 2021. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado, então, o relatório da vereadora Rita referente ao projeto 63 de 2021, Lei Orçamentária Anual. Em regime especial, para recebimento, análise e emissão de parecer, com prazo do relator até 3 de novembro de 2021 e prazo da comissão até 11 de novembro de 2021. Protocolo Geral número 378 de 2021, contendo o processo TC 004617-989-18-1 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas da Prefeitura de Bragança Paulista, exercício de 2018. Relator designado, vereador Marco Leitão. Comunico que esta presidência encaminhou ao ofício ao Executivo Bragantino em 25 de outubro de 2021, abrindo prazos de 15 dias ao prefeito para a vista do processo citado e eventuais manifestações sobre o assunto. Prazo vence em 9 de novembro de 2021. Diante disso, fica interrompido o prazo do relator e da Comissão de Finanças e Obras até a chegada da resposta do senhor prefeito. Recebimento de matérias para designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. Em regime ordinário, com prazo do relator até 3 de novembro e da comissão até 11 de novembro de 2021. Projeto de lei número 62 de 2021, da vereadora Camila Marino, que altera a lei número 4.803, de 14 de julho de 2021. Relator designado, vereador Fábio Nascimento. Projeto de lei complementar número 23 de 2021, do prefeito Jesus Adib Abichedid, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis no município de Bragança Paulista, no exercício de 2022. Relator designado, Fabiana Alessandri. Outros assuntos de competência dessa comissão. Senhores vereadores, alguma sugestão de trabalho? Algum outro assunto? Não? Bom, então, podemos encerrar. Nada mais havendo a ser tratado. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 14h33, ficando os senhores vereadores convocados para a 40ª sessão desta comissão, a ser realizada neste auditório no dia 3 de novembro, quarta-feira, às 13h30. Mais uma vez, obrigada a todos pela presença e uma ótima tarde.